Oi, meu nome é Bárbara. Qual é o seu sentimento quando alguém fala do juízo final? Você fica com medo, angustiado, alegre? Qual é o seu sentimento? Nós já estamos no terceiro tema da série. Você está preparado? O título de hoje é muito intrigante. Ele com certeza vai mexer com você, ainda mais nesse tempo de pandemia. O título de hoje é Hora do Juízo. Você está preparado? Será que a sua família está preparada para essa hora? Será que seus amigos estão preparados para este momento? E o mais importante, será que você está preparado para o juízo? Como será? O que vai acontecer? Hoje, o pastor Joelson vai falar sobre a hora do juízo. Hoje, eu vou fazer um pouco mais do que me ajeitar no sofá e ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para nós. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou compartilhar o link com as pessoas que eu amo. Eu quero estar muito preparada para a hora do juízo. E isso não faz sentido se as pessoas que eu amo não estiverem preparadas também. Compartilhe também com as pessoas que você ama. Um grande beijo para a comunidade do Tatuapé, para a comunidade da Moca e para você que nos visita em nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho de notificações e interage com a gente nos comentários. Eu amo muitas músicas que nós vamos cantar hoje. Antes de louvar, vamos orar? Senhor, obrigado por mais um sábado e que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Que o seu maior desejo seja que Deus reine seu coração. Vamos louvar? Em Crônicas, no capítulo 29, Davi nos ensina uma lição muito bonita sobre ofertar e dizimar. Ali, Davi estava ajuntando o material para construir o templo, que só seria executado pelo filho dele, Salomão. Nesse versículo, Davi mostra algo muito importante. Ele diz assim: o que damos a Deus não é nosso, já era dele, sempre foi e sempre será. Em 1 Crônicas 29:14 diz assim: mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem de tuas mãos. Às vezes a gente se esquece de que o nosso dinheiro, a nossa família, tudo que a gente possui, nada disso é nosso. Tudo que a gente tem é de Deus.
E às vezes vem na nossa cabeça de que a gente está fazendo um favor a Deus quando a gente oferta, mas tudo já era dele, então a gente só está tendo a oportunidade de devolver uma parte como agradecimento, para mostrar que nós somos gratos por tudo que ele nos dá. Hoje você pode fazer suas doações através do aplicativo SeveMe. Se você ainda não tiver instalado, você pode baixar através do QR Code. Você também pode fazer suas doações através do depósito bancário e as informações vão aparecer aqui na tela. Se você fizer por esse e-mail, mande um e-mail para o e-mail que também está aparecendo aqui, informando o valor do dízimo e da oferta que você deu. E também você pode vir à nossa igreja todos os sábados, às 15h30, às 17h30, em frente à nossa igreja, no drive-thru da oração. Veio, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim teu querer, faça o que está em teu coração, e que cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim teu querer, faça o que está em teu coração, e que cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Querido Deus, muito obrigada pelo Senhor dar a oportunidade de nós devolvermos aquilo que é seu. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu para mostrarmos que somos gratos por tudo que o Senhor nos dá. Que cada dia nós possamos lembrar de que tudo é teu e entregar tudo em suas mãos. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu Cristo, meu Mestre, meu Deus e meu Salvador, em meu viver eu louvarei o teu maravilhoso amor. Conforto seguro, és meu refúgio e poder, em meu
Oi, gente, tudo bem? Esse sábado gostoso, espero que esteja sendo uma bênção para você. A gente transmite esse culto aqui hoje e eu fico pensando amanhã, eu tenho no coração aqui a minha mãe e a mãe do meu filho, porque esse domingo é Dia das Mães. E a gente não pode deixar de pensar nessas pessoas tão maravilhosas para a nossa vida. E eu gostaria de ler um texto da Bíblia antes da gente ter o nosso momento de oração aqui. O texto está em Isaías, capítulo 27, a partir do verso 3. Eu leio, está escrito assim: Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De dia e de noite eu cuidarei dela. As crianças da nossa igreja, elas se mobilizaram aqui e tem um recadinho especial para você, mamãe, mesmo que você não seja aqui da nossa família da igreja do Tatuapé ou da igreja da Moca, mas é uma mensagem para todas as mães. Então acompanhe, eu creio que você vai gostar bastante. Mãe querida, hoje nesse seu dia, meu coração não cabe tanta emoção. Minha vida, tão jovem. Meus dias ainda tão poucos. Já podemos sentir essa doce gratidão. Meu coração é tão pequeno para caber tanto amor por você, mamãe. Hoje é um dia lindo, um dia muito diferente. Mas que não sei falar tudo o que meu coração sente. Mamãe, você é minha luz. Você é minha paixão. Você é meu aconchego. Guarda-me das fantasias, das agonias, dos meus medos. Leva-me por caminhos de luz, ensina-me doces cantos. Mostre-me além da vida, meus sonhos, meus encantos. Mamãe, você é a minha alegria, meu amanhecer. Sou ainda muito pequena, por isso não sei dizer. Mãe, quanto eu te amo. Mãe, quanto eu gosto de você. Você é forte, sendo frágil. Seus medos tornam coragem. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Não tem limites, nem cansaço. Já pra mim, o lugar melhor do mundo é o aconchego dos seus braços. Para minha mãe. Para todas as mães. Bom, que gostoso poder ouvir, ver um pouco das crianças da nossa igreja. Dá saudade da gente estar junto aqui, de ver a movimentação da escola sabatina, as professoras. Mas é o momento da gente orar agora. É o momento da gente orar por você, mãe, que talvez esteja sozinha, ou por você que teve aí a oportunidade de estar hoje pertinho dos seus filhos, quem sabe os filhinhos pequenos. Quero orar por você que é filho como eu e que talvez a mãe não esteja acompanhando aqui agora. Ainda dá tempo de você chamá-la para participar da oração, mas todos nós somos filhos e eu gostaria de apresentar a cada uma delas essas pessoas tão especiais nas mãos de Deus. Podemos orar?
Pai querido, eu te agradeço por esse privilégio de o Senhor nos ter trazido à existência, à vida, através das nossas mães que experimentam um dom maravilhoso, que é gerar vida, algo que reflete até um pouco da sua imagem e de sua semelhança. Elas são guerreiras, elas são lutadoras, batalhadoras, são carinhosas, amam, se dedicam, se desdobram para cuidar, educar as crianças, aconselhar os mais jovens, os mais adultos. São pessoas importantes para nós, são pessoas muito mais importantes para Ti, ó Pai. Eu te peço que o Senhor cuide delas, que o Senhor as proteja, que o Senhor as guarde, que envie anjos especiais para estar acompanhando a elas de dia, de noite, em momentos felizes e momentos desafiantes, mas que elas tenham a felicidade, a paz que só Jesus pode dar. Abençoe-as, Pai, cada uma delas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero aproveitar e cumprimentar cada uma das pessoas que estão acompanhando aqui esse culto. A nossa igreja está reunida hoje virtualmente. Alguns são os nossos amigos, a da igreja do Tatuapé, da igreja da Moca, que dividem aqui este pastor. Outros talvez estejam acompanhando de outros lugares. É uma boa oportunidade para você que está conectado com a gente agora, compartilhar esse vídeo para outras pessoas participarem desse culto com você. Então aproveita, se você tiver algum comentário, pode escrever aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal Adventistas Tatuapé, pode deixar seu like e eu espero que seja uma bênção para você tudo que a gente tem feito aqui, de maneira distante no sentido físico, a gente está próximo no sentido de que Jesus é quem nos conecta, o Espírito Santo nos une e Deus nos dá a sua bênção aqui. Bom, a gente está numa série especial, hoje é o terceiro tema. Nós conversamos a respeito de uma promessa no primeiro tema que Jesus fez e deixou de maneira muito impactante para a sua igreja, que faria toda a diferença para a sua igreja. Na semana passada, o segundo tema dessa série, nós conversamos sobre o noivo, a parábola das 10 virgens, mas agora a gente quer conversar sobre um novo assunto, continuação disso daí. Eu queria recuperar uma história. Eu não sei se você gosta de praia, né? Se você, de repente, viaja muito para a praia. Quem sabe alguém esteja assistindo a gente aqui e mora perto de praia, numa cidade praiana. É verdade que o momento hoje que a gente está vivendo aqui é mais provável que, mesmo que a gente queira, a gente não tenha essa possibilidade de se aproximar da praia, mas é muito gostoso ali sentir aquelas ondas, né, que vêm e que vão com o soprar do vento. Eu me lembro quando era criança, a gente sempre visitava nas férias, fui criado aqui em São Paulo, mas nas férias a gente visitava a família da minha mãe, que mora ali na cidade do Rio de Janeiro, e era sempre um momento onde a gente ia explorar a praia, tomar o sol, construir coisas na areia e brincar ali perto das ondas que vinham e iam, e a gente precisava ter cuidado, porque às vezes podia vir uma onda mais forte e essa onda podia, de repente, arrastar, se fosse uma criança pequena, podia molhar as coisas, se a gente estivesse muito perto ali da água. A história que eu quero trazer para você, ela aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004. Ali na região das praias de Sumatra, muitas pessoas estavam na praia aproveitando o lindo dia que estava ali fazendo. Algumas pessoas caminhando, algumas pessoas dentro de hotéis, muitos turistas, muitas pessoas trabalhando também. Foi quando alguns começaram a perceber que o recuo da onda foi maior. E as pessoas começaram a se aproximar para ver, curioso, o banco de areia começou a esticar, alguns animais, alguns peixes de dentro da água começaram a ficar encalhados na areia e a água foi recuando, e quando eles perceberam, a água voltou e ela voltava forte. E o que aconteceu é que um terremoto no fundo do Oceano Índico, um terremoto na escala de 9.1, na escala Richter,
o maior já registrado por instrumentos humanos na história. Esse movimento debaixo do fundo da água fez com que ali naquela praia e em muitas outras praias, em vários países, na verdade 14 países no mundo, ondas de até 30 metros de altura começaram a varrer não apenas as praias, mas também prédios, bairros, cidades inteiras, ilhas inteiras foram varridas pela força daquela água, trazendo destruição, desabrigando quase 2 milhões de pessoas e, infelizmente, ceifando a vida de cerca de 226 mil pessoas. Os prejuízos foram incalculáveis, além da vida, o maior prejuízo de todos na parte econômica. Cerca de 11 bilhões de dólares de prejuízos foram contabilizados em todo o mundo. Essa onda foi impactante, essa onda foi forte, e hoje a gente vai conversar sobre um outro tipo de onda também muito mais perigosa do que aquele tsunami de 2004. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, aqui no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, facinho de você encontrar. Pega aí sua Bíblia, participe com a gente, vamos abrir junto a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 6, está escrito assim: Ouvi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é uma mensagem impactante, é uma mensagem especial. É claro que quando a gente lê aqui na Bíblia e vê sobre um anjo no meio do céu tendo o evangelho para pregar, é óbvio que Deus não está dizendo aqui que um anjo ia aparecer fazendo sermões no meio das nuvens para as pessoas aqui da terra ouvirem esses sermões. A palavra anjo, traduzida aqui por anjo, ela também poderia ser traduzida por mensageiro, é isso que significa a palavra no seu idioma original. E o mensageiro aqui, se você for prestar atenção, o que isso aqui faz aqui, esse anjo voaria pelo meio do céu pregando o evangelho eterno, você deve se lembrar de que Jesus deu essa missão à sua igreja. A igreja é o mensageiro de Deus. Se lembre, por exemplo, do que está escrito lá em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, Jesus disse, as últimas palavras de Jesus ali no livro de Mateus, ele falou assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você se lembrar daquele texto que nós estudamos no primeiro tema desta série, Atos 1:8 diz ali: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, poder para ser testemunhas de Jesus. É isso que está indicando naquele texto. Nós, a Igreja de Jesus, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. E o Evangelho eterno, porque essa é uma boa notícia que ela nunca vai deixar de existir, é uma notícia que vai ter um impacto, ela tem seu impacto por toda a eternidade. O Evangelho eterno, essa é a missão que a Igreja tem para pregar. São as verdades que a Igreja, os seguidores de Jesus precisam sustentar. Jesus não nos incumbiu de pregarmos sobre bandeiras e ondas políticas. Jesus não nos incumbiu de levantarmos bandeiras sociais, ainda que esses sejam assuntos importantes e relevantes. Eu, como cidadão deste mundo, deste país, eu acompanho notícias como a maioria de nós acompanham, eu exerço minha cidadania, mas o Evangelho eterno, a missão dada a esse anjo, não é sobre política, não é sobre movimentos sociais, não é sobre questões ecológicas, ainda que a gente possa amar a natureza, ainda que nós sejamos instigados pela própria palavra de Deus a cuidar das coisas criadas que apontam para o Criador, mas o Evangelho eterno não tem nada a ver com essas coisas. E às vezes não tem que ver com certos movimentos religiosos até que existem por aí. Muitas vezes pessoas, em nome de Cristo Jesus, falam verdades até muito importantes, impactantes, mas às vezes essas verdades elas estão misturadas com mentiras,
Outras vezes, essas verdades estão incompletas e a mensagem do primeiro anjo, ela é muito específica, ela é muito clara. Eu quero compartilhar com você um pensamento escrito, deixado por Ellen White a respeito dessas coisas. Está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 16. Lá diz assim: sobre nós repousa a pesada responsabilidade de advertir o mundo de sua condenação iminente. De todas as direções, de perto e de longe, vêm pedidos de ajuda. Deus convida a sua igreja a despertar e a revestir-se de poder. Há imortais coroas a serem ganhas, há o reino do céu a ser alcançado, há também o mundo que está padecendo em ignorância e precisa ser iluminado. Pois é este o chamado que Deus tem para a sua igreja. Nós somos este anjo que temos essa responsabilidade de anunciar com grande voz ao mundo esse evangelho eterno. E muitas vezes a gente vê tantos cristãos se envolvendo e se ocupando de maneira intensa com coisas que são passageiras, coisas que têm prazo de validade, mas a igreja verdadeira, os discípulos de Jesus, eles têm o evangelho eterno para pregar. Eu quero reler com você o verso 7. A gente pode ler de novo o verso 7. Veja, esse anjo, ele vai dizer em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a mensagem do evangelho eterno que o primeiro anjo, a primeira mensagem angélica, precisa proclamar. É a mensagem que nós precisamos proclamar. E é uma mensagem que não é para ser proclamada de maneira tímida. É para ser proclamada em grande voz. É para que as pessoas possam ouvir. E ela se centraliza em duas coisas: temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Temer a Deus. A Bíblia diz aqui que um dos motivos para temer a Deus, essa mensagem diz que dos motivos para temer a Deus é porque é chegada a hora do juízo. Você entende? É muito... A gente conversou um pouco no último tema. É muito comum nós ouvirmos falar a respeito do amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. E o amor de Deus é maravilhoso, é especial. E o amor de Deus é tão grande que ele... Quando a gente aceita esse amor, quando a gente aceita essa graça de Cristo, esse amor molda a nossa vida, ele muda a nossa vida, ele transforma a nossa vida. Não é à toa que está escrito que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Nós somos transformados, entende? Então, o amor de Deus é grande, mas não é incompleto. Deus tem a responsabilidade, assumiu a responsabilidade de resolver o problema do pecado, de resolver o problema da morte, de resolver as coisas que causam tanta dor e sofrimento a seus filhos, mas também causam dor e sofrimento ao próprio Deus. E por isso Deus, ele vai colocar um fim na história deste mundo como nós o conhecemos. Deus vai colocar um fim na história do pecado. E aquelas pessoas que quiserem que estiverem abraçadas ao pecado e não quiserem se desgarrar do pecado, essas pessoas vão enfrentar o juízo de Deus. Mas aquelas pessoas que olharem para Cristo, se maravilharem com o seu amor e se deixarem serem transformadas por Cristo Jesus, essas pessoas também vão enfrentar o juízo. A diferença é que para umas o juízo vai ser de sofrimento e de morte eterna, para outras vai ser de vida eterna. Por isso que o Evangelho é o Evangelho eterno, porque ele tem consequências para a eternidade. Entende? Quando diz aqui, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, a gente também tem nessa mensagem o motivo pelo qual nós somos chamados a dar atenção a esse juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Sabe, a mensagem de juízo,
Se você for olhar ao longo da história da igreja cristã, você vai perceber que algumas verdades esquecidas em alguns momentos, elas foram sendo resgatadas por grandes homens de Deus, pessoas que enfrentaram todo tipo de perseguição e sofrimento, mas eles tinham os olhos fixos na verdade e nas expectativas que Deus tinha para eles. E esses homens foram usados por Deus ao longo da história para restaurar verdades importantes. Homens como Martinho Lutero, homens como Wycliffe, John Wesley, os irmãos Wesley, pessoas que foram especiais. Em um determinado momento da história, uma verdade começou a ser resgatada, exatamente essa verdade, de que um dia Jesus iria voltar, de que Jesus vai voltar, e ao ele voltar, ele precisa estabelecer a justiça. Sabe, a gente fala dessas coisas, alguns de nós, e eu aqui menciono especialmente aqueles que são adventistas do sétimo dia, estão nos acompanhando aqui, precisamos conhecer muito bem esta mensagem, especialmente aquilo que é apresentado a nós ali no livro de Daniel, por exemplo, Daniel capítulo 8, verso 14. Profecias especiais que apontam para o início do cumprimento dessa mensagem, a primeira mensagem angélica das 3 que existem aqui no capítulo 14 de Apocalipse. Mas a autoridade de Deus para julgar é apontada também aqui dentro dessa mensagem. Deus, ele é o Criador. Você consegue dar uma olhada comigo aqui no livro de Gênesis? Dá uma olhada aqui. O primeiro livro da Bíblia, a gente sai do último e nós vamos para o primeiro, e você percebe aqui a coerência das Escrituras, como cada verdade bíblica está profundamente amarrada. Aqui, Gênesis no capítulo 1, no último verso desse capítulo, verso 31, está escrito assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o 6º dia. E aí o capítulo 2 continua dizendo: Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que como Criador fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus, veja bem o que diz aqui, abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Então percebe, talvez você esteja se perguntando, mas o que tem a ver a questão do 7º dia com a primeira das mensagens angélicas? A questão é muito óbvia. Aqui Deus é apontado como Criador. Muitos movimentos, inclusive religiosos, têm colocado em descrédito a capacidade de Deus como Criador. A Bíblia relata a criação, muitas pessoas colocam em dúvida a criação de Deus, o poder de Deus. Colocam em dúvida aquilo que está revelado nas Escrituras. Mas aqui esse texto diz que Deus é Criador. Deus criou, quando criou o mundo, era tudo muito bom. E aí no 7º dia, o 7º dia recebe uma bênção especial de Deus, é separado por Deus. E aqui na criação, antes que houvesse judeu ou grego, antes que houvesse rico ou pobre, antes que houvesse pecador, Deus colocou aqui o sábado para indicar, logo após haver criado o homem, a humanidade, Deus coloca o sábado aqui para ser um dia que indicasse a autoridade de Deus sobre todas as coisas criadas. O sábado, ele aponta para Deus como Criador. Agora, se você for, guarde bem esses pensamentos, se você for olhar agora, por exemplo, Êxodo 20. Êxodo 20 tem algo especial, você conhece, são os 10 mandamentos aqui. E se você olhar aqui o verso 8, diz assim: lembra-te, olha bem as palavras, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado. É isso que diz a Bíblia. E para resumir essa ópera aqui, verso 11 diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você reparou bem aqui nas palavras desse último verso, verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar. Quando você olha Apocalipse 14, versos 6 e 7, você vai perceber que estas palavras estão citadas lá.
A primeira mensagem angélica, ela aponta para adorar um Deus que é criador. Mas ela cita de maneira estratégica, Deus sabe das coisas, cita de maneira estratégica este que é para muitos um mandamento esquecido, para muitos um mandamento ignorado. Mas este mandamento, o sábado, ele aponta justamente para Deus como Criador do céu e da terra, aponta para a autoridade de Deus, aponta para a realidade que Deus pode estabelecer e estabelece leis para governar o universo. Os astros obedecem às leis de Deus, os elementos químicos obedecem às leis de Deus, mas o homem se torna pecador e se torna rebelde, e aí o homem quer fazer as vontades do seu próprio coração. Há também aqueles que às vezes seguem mandamentos da Bíblia, mas seguem aqueles que conhecem ou seguem apenas aqueles que lhes agradam mais. E assim deixam de cumprir a vontade de Deus e deixam de lado este mandamento que foi de maneira indireta citada aqui em Apocalipse 14. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar. Essa mensagem que o povo de Deus, os escolhidos de Deus, deveriam pregar de maneira especial ao aproximar-se o tempo do fim, e nós estamos vivendo esse tempo. Não é à toa que Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, verso 25, ele diz assim: mas aquele que atenta bem para a lei da perfeita liberdade, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, verso 25. E ainda agora no livro de Eclesiastes, é dito assim: tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Você entende? As leis de Deus são justas, são boas, são para nosso benefício, mas também são nosso dever, porque Deus é criador. Deus estabeleceu que fosse assim. E quando Deus estabelece as suas leis, Ele estabelece essas leis por amor do homem. É claro, o cumprimento da lei não salva ninguém, quem salva é o sangue de Cristo Jesus. Mas Jesus falou: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Nós somos chamados aqui a proclamar o juízo de Deus no tempo em que Jesus está às portas para vir buscar a mim e a você, para vir buscar o seu povo, para vir buscar aqueles que amam fazer a vontade de Deus. Agora, se Deus vai julgar o mundo, e já tem julgado o mundo, e vai escolher algumas pessoas para a eternidade e algumas pessoas para a perdição eterna, Deus seria injusto, Deus seria desonesto se Ele não contasse, não compartilhasse conosco quais os parâmetros Ele iria utilizar para saber aqueles que são fiéis à verdade e aqueles que são os rebeldes. Todo julgamento, ele pressupõe alguns parâmetros. As leis deste mundo governam o nosso mundo, governos, países, autoridades, empresas, todos ali têm suas regras, têm suas leis. Deus também tem as que Ele estabeleceu para nós. Mas ao aproximar-se do tempo do fim, nós, aqueles que são seguidores de Jesus, aqueles que amam a verdade, têm esse desafio, não de ficar brigando sobre política, de ficar brigando sobre questões da ecologia, sobre questões sociais, discutindo coisas que são fugazes e passageiras, coisas que são até importantes, são boas, mas como igreja nós temos que nos ocupar de outra coisa, do Evangelho eterno, e avisar que o mundo precisa se preparar para a volta de Jesus. E ao se preparar para a volta de Jesus, aqui a mensagem nos diz: cada pessoa vai ser julgada. Cada pessoa vai prestar contas a Deus. O livro Grande Conflito tem algo que eu acho que resume um pouco dos nossos pensamentos ali na página 433. Diz assim: o anúncio, vinda a hora do seu juízo. Esse anúncio,
aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo para a salvação dos homens. Anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que cesse a intercessão do Salvador e ele volte à terra para receber seu povo. Essa é a primeira mensagem angélica, a mensagem que começou a ser pregada ali por volta dos anos 1840 e permanece sendo pregada até hoje, porque Jesus, ele adentrou no santuário celestial, ele trabalha, atua como nosso sumo sacerdote, e quando ele sai de lá, ele vem para nos buscar. E Deus, ele nos ama tanto que ele pede, ele deixa avisos para nós e pede para que nós sejamos esses mensageiros, dizendo e alertando ao mundo: Jesus vem para buscar seus filhos. Jesus vem para julgar o mundo. E ele julga com justiça, ele julga com retidão, ele julga com equidade. Ele faz isso porque ele ama, ele faz isso porque ele não falha, ele faz isso porque ele é fiel. E ele manda esses avisos, ele manda esses alertas, porque ele quer que todos estejam preparados para estar com Cristo por toda a eternidade. Deus quer que nós sejamos reunidos quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus. E por isso aviso: temei a Deus e adorai. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Sabe, nenhuma adoração é verdadeira, nenhuma adoração pode ser genuína se a gente ignorar as coisas que Deus estabeleceu aqui na sua palavra. Nenhuma adoração é completa, é verdadeira, é pura, se nós deixarmos de lado as coisas que Deus estabeleceu para nós. O sábado, de maneira indireta, citado aqui, nesta primeira mensagem angélica, ele não está aqui por acaso. Um dos mandamentos esquecidos pela humanidade, pelo mundo cristão. Pois é, Deus cita aqui, na primeira mensagem angélica, os 10 mandamentos através desse 4º mandamento. As mesmas palavrinhas que estão aqui aparecem lá em Êxodo, capítulo 20, também são citadas lá em Gênesis. E Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele disse: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E Jesus é Senhor do sábado, porque ele estava lá na criação. Deus tem autoridade sobre nós. Deus tem autoridade sobre as coisas criadas. Mas, na autoridade de Deus, ele quer destruir completamente o pecado. E o alerta fica aqui sobre o juízo, porque se o pecado está em você, se você ama o pecado, se você não aceita os conselhos da palavra de Deus, Deus está muito preocupado com você, porque ele não quer ver a sua destruição eterna. Porque Deus te ama. Deus quer você com ele, entende isso? É chegada a hora do juízo, a gente está vivendo as portas desse grande momento. Claro, o dia, a hora ninguém sabe, mas Jesus, ele vem para nos buscar. E ele vai separar aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que são a igreja pura e verdadeira, e daqueles que não querem fazer a vontade de Deus. De que lado você está? Sabe, existe hoje essa grande onda no mundo cristão, mais perigosa do que um tsunami, que nos leva a ignorar certos preceitos da palavra de Deus, que nos leva a ignorar que Deus ele disse que haveria um juízo. Muitas pessoas estão por aí dizendo: olha, Jesus morreu por você, Jesus te ama e você vai ser salvo de qualquer jeito. Isso não é verdade. Pare com isso. A palavra de Deus diz que há um juízo e a justiça de Deus é para tirar o pecado do universo, para o pecado não existir nunca mais, para que a morte não exista nunca mais. Então, pare de ignorar e de escolher esses caminhos, muitas vezes dizendo que somos cristãos verdadeiros, fiéis, mas deixando de lado as coisas que Deus estabeleceu como padrão para a nossa vida. Mas ainda de maneira muito especial quero dizer para você que se identifica como igreja de Deus, você que se identifica como filho de Deus, essa mensagem, a primeira mensagem angélica,
é um alerta para nós. Se nós somos essa igreja, com que nós temos nos ocupado? Com que nós temos gastado o nosso tempo? Que discussões têm ocupado os nossos pensamentos, a nossa boca, as nossas postagens nas redes sociais? Quanto tempo a gente perde com coisas fúteis, inúteis, coisas que são passageiras. Deus estabeleceu para a gente um evangelho eterno. É uma boa notícia, Deus nos ama, Ele vai destruir o pecado, Ele vai destruir a morte, mas para isso existe um sistema de justiça divino. E nós, como igreja de Deus, nós temos a responsabilidade não de alertar sobre, como igreja estou falando, não de alertar sobre questões ecológicas, não de sermos arautos de questões sociais, não de ficarmos levantando bandeiras políticas e discutindo coisas que, no fim das contas, vão ficar para trás. Nós temos que exaltar o Evangelho eterno e avisar ao mundo que o juízo virá, porque Jesus virá para resgatar aqueles que são seus. Ele quer resgatar você. Você entende o que eu estou falando? Essa é a mensagem que precisa ser proclamada com grande voz. E o temer aqui, a palavra temer que aparece aqui no texto bíblico, que daí deriva a palavra fobia, ela também indica respeito. Respeito pelas coisas de Deus. Não existe adoração se não houver temor. Não existe temor se não houver adoração. E não existe adoração verdadeira e temor verdadeiro se a gente não se lembrar de que Deus vai julgar o mundo. Se a gente esquecer de que Deus vai vir na pessoa de Cristo Jesus para nos resgatar, para nos estabelecer na eternidade, sem pecado, sem desobediência, sem mácula, sem dor, a igreja pura. Eu quero te perguntar como você tem se preparado para viver essa realidade. Como você tem se deixado impactar por essas coisas que estão nos afetando no mundo? Como você tem se deixado influenciar por essas tantas notícias que têm existido aí, e como você tem se preparado para viver a palavra de Deus, o Evangelho eterno? Sabe, o preparo é diário, é de cada dia, é de estudo da palavra, é de comunhão, é de missão, é de integridade. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você que entende que o Evangelho eterno é o caminho para todos. Eu quero orar por você que entende que talvez ainda não esteja preparado para isso, para compreender essas verdades, aceitá-las, vivê-las. Eu quero orar por você que se identifica com esta igreja da palavra de Deus, esse primeiro anjo, esse mensageiro que está aqui, mas tem se ocupado e com discursos que não são nossa responsabilidade como igreja. Eu quero orar por você que quer se preparar para o juízo. Eu quero orar por você que quer entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Bondoso Deus e bondoso Pai Celestial, aqui estamos sendo desafiados por essa primeira das mensagens angélicas de Apocalipse 14. A olharmos para Ti como um Deus Criador que tem autoridade sobre todas as coisas. Um Deus que é justo e que estabeleceu leis justas, leis de liberdade para governar o mundo. Leis que revelam a nossa real situação e a nossa dependência de Cristo para transformar, mudar o nosso caráter, como nós precisamos, Pai, da graça de Cristo. Pai querido, nos ajude a compreendermos a profundidade e o impacto dessa verdade, dessa mensagem que é nossa responsabilidade pregar com grande voz. Pai querido, nos ajude a termos o temor verdadeiro no nosso coração e a sermos verdadeiros adoradores. Não adoradores parciais, fiéis a certas coisas que nos agradam e outras não.
não adoradores ignorantes que deixam de lado sua palavra, não adoradores infiéis que querem fazer apenas a vontade do próprio coração, mas sejamos verdadeiros adoradores, Pai, seguindo a Tua palavra, do Gênesis ao Apocalipse, entendendo o papel da lei, entendendo que o sábado é a celebração de que o Senhor é um Criador amoroso, justo e que vai nos salvar, mas também nos preparando para a volta de Jesus, Pai. Mas nos ajude de maneira ainda mais especial, nos dando o poder do Espírito Santo, para que a gente, como igreja, a gente erga os olhos aos céus, percebamos o momento que estamos vivendo, que percebamos as crises deste mundo e para onde elas apontam e a necessidade que temos de Ti, e que nós, cheios do poder do Espírito Santo, possamos testemunhar de que o Senhor é um Deus fiel, verdadeiro, que vai fazer justiça e vai fazer justiça a Teus filhos. E essa é uma justiça de reparação, de paz, de transformação e de uma vida eterna maravilhosa, Pai. Nos ajude a sermos essa igreja, nos ajude a proclamarmos essa verdade, nos ajude a sermos íntegros, retos, tementes a Ti, nos desviando do mal. Nos ajude a sermos essa igreja, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Abençoe a cada um de nós, que desde os pequenos, desde as crianças até os mais velhos, que testemunhemos com poder, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e prometeu que estaria conosco nesta missão. Nos ajude a não nos perdermos nas discussões fúteis, nas distrações inúteis. Nos ajude a entendermos que somos chamados a ser esta igreja e a de fato sermos essa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Eu quero agradecer sua companhia. Obrigado por você esteve realmente aqui conosco. Seja essa igreja, seja fiel. Jesus em breve virá. Maranata. Oi, olha eu aqui de novo. E aí, gostou? Espero que a mensagem traga esperança para você e para sua família. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e interage com a gente nos comentários. Nosso próximo encontro é sábado, 10h30. Que Deus te abençoe e até a próxima.